A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus, estamos começando hoje mais um mês do ano de 2025, o mês de março. E nós vamos dar continuidade ao nosso propósito da jornada de crescimento espiritual. Você que é novo no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Todos os dias ao meio-dia, eu estou postando vídeos aqui no canal de meditação na Palavra de Deus e oração. Amém? Então participe desta jornada de crescimento espiritual. Vamos meditar hoje na Palavra de Deus que está no Evangelho segundo João, capítulo 1. João, capítulo 1, que fala sobre a palavra que tornou-se carne. A palavra é Jesus Cristo. Ele é o Verbo encarnado, o Verbo que se humanizou. Deus, ele fez-se homem e veio a esse mundo para fazer justiça pela nossa alma. A justiça foi feita por Cristo Jesus. E ele derramou seu sangue para nos redimir dos nossos pecados. Vamos ler esse texto em nome de Jesus. João capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, o Pai, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio da criação, porque foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é apenas um único Deus, que deu origem ao universo, ao planeta, Terra e toda a criação. E o Filho, o Cristo, já estava na eternidade com o Pai, criando todas as coisas. Por isso, Jesus, ele é Deus. É o Deus encarnado, é o Deus humanizado, é o Deus que abdicou de sua glória momentaneamente para assumir uma forma mortal, a forma corpórea de um ser humano. Ele fez-se apenas um ser humano comum, normal, para poder sacrificar sua própria vida como um meio de expiação dos nossos pecados. Deus fez isso por amor. Ele fez isso para que o perdão fosse possível. O perdão só é possível graças ao grandioso sacrifício de Deus. Amém? Deus fez-se homem e veio a esse mundo por intermédio do seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Então, Jesus, ele já estava com o Pai, com Deus, no princípio da criação, elaborando o plano de salvação. O plano de salvação foi elaborado desde a fundação do mundo, porque Deus já havia previsto que a humanidade ia cair, que o ser humano ia se afastar dele, e Deus já elaborou de antemão um meio de resgate da humanidade, um meio pelo qual nós, humanos, temos acesso a ele. Podemos voltar para o jardim, podemos voltar para a casa do Pai. Veja que o plano de salvação é um plano elaborado desde o início da fundação. Não foi uma ideia que Deus teve quando viu que o ser humano havia se perdido, aí Deus teve uma ideia. Não, Deus já havia elaborado de antemão o plano de salvação, porque ele já sabia que o homem ia cair em tentação. Então, de antemão, ele já predeterminado elaborou esse plano de salvação através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Então, Jesus já estava com Deus no princípio. Portanto, a vinda de Jesus a esse mundo para salvar a humanidade não foi um plano B de Deus, entendeu? Não foi porque o plano A de Deus deu errado, aí Deus tinha um plano B, negativo, porque Deus não comete erros. A vinda de Jesus nesse mundo não foi um plano B, foi um plano elaborado por Deus desde a fundação do mundo. Mesmo antes que não houvesse planeta, que não houvesse mundo, Deus já estava com tudo preparado.
para a vinda de seu Filho a esse mundo, para salvar a humanidade, para mostrar o seu grande amor por cada um de suas criaturas, por cada uma de suas criaturas. Para você ver que Deus é sapiente, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que essas coisas parecem ser difíceis para a compreensão humana, mas o Espírito Santo, quando nos revela a palavra, nós conseguimos entender o plano de salvação de Deus. Por isso, para compreendermos a salvação, temos que receber a revelação de Deus. É uma revelação do Todo-Poderoso. Amém? Então veja só. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio de Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, o Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem em Jesus. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, atenção, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, entendeu? Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Aleluia. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o plano de salvação. Jesus já estava na eternidade, antes da fundação do planeta Terra, da criação da natureza, dos animais, antes mesmo da formação do homem. Jesus, o Filho, já estava com o Pai na eternidade, porque Jesus é a segunda pessoa da divindade celestial, que nós, teologicamente falando, chamamos de Santíssima Trindade. É um termo teológico para caracterizar a natureza de Deus, existente em três pessoas distintas, mas que são apenas um único Deus. Então, o Senhor Jesus já estava com o Pai e com o Espírito Santo na eternidade, criando o céu, a terra e o mar e o universo inteiro. E Deus já havia preparado o plano de salvação, reservando o Filho para ser enviado posteriormente, após a queda do homem. O Pai já havia predeterminado enviar o Filho ao mundo para resgatar a humanidade, para salvar a humanidade. Então essa é a expressão do amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então fica claro dizer que se você crê em Jesus, se você crê em tudo que você está ouvindo aqui na mensagem do Evangelho, você não perecerá, não morrerá eternamente. Pelo contrário, você viverá eternamente. Porque Jesus é a luz da vida.
Ele é quem nos dá a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Essa foi a primeira reflexão bíblica do mês de março. Amanhã tem mais ao meio-dia. Amém? Agora eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma intercessão pela sua vida e pela sua família. Amém? Então agora vamos elevar o pensamento a Deus. Querido Deus e soberano Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais uma palavra, por ter falado comigo e com todos os meus irmãos e irmãs, companheiros de jornada, de crescimento espiritual. Ó Deus, eu louvo e exalto o teu nome por essa palavra e agora eu intercedo por todos que estão orando comigo e eu peço que o Senhor os abençoe abundantemente. Os abençoe com paz, com saúde e prosperidade. Eu intercedo pela vida deles e de suas respectivas famílias. Eu peço que a tua bênção seja derramada sobre a família dessa pessoa. Que haja salvação, que haja conversão para a glória do Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Repreenda, meu Deus, a doença, a enfermidade. Ordene que os demônios saiam da vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, que todo mal seja destruído e que o governo de Cristo seja estabelecido em cada vida e em cada coração e em cada família. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Que Deus te abençoe, continue crescendo na graça e no conhecimento da verdade. Glória somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.